dia, tô empolgado com esse vídeo, acho que vai ser do caralho. Eu quero trazer um frutivorismo sobre uma abordagem diferente dessa vez, sobre uma abordagem política. Eu nunca fiz um vídeo sobre política ou sobre como a sociedade deve se organizar, e eu nunca quis me meter na política com esse canal, né? Mas eu acho que se faz necessário. A gente teve aí uma eleição que sabemos quem ganhou e não foi o lado que eu queria, mas eu não tomei parte, mas acho que agora é o momento, chegou a hora. Eu nunca vi um vídeo que falasse do frutivorismo sobre essa abordagem política, né? E o frutivorismo tem muito a oferecer. É muito triste ver que ninguém está fazendo isso, que ninguém está oferecendo o frutivorismo como uma solução. Esse vídeo tem como base todos os meus estudos, né? Todo esse tempo como frutívoro e todo esse tempo como estudante de tudo da vida, de como a sociedade se organiza. E também uma frase do Nikola Tesla que me marcou muito quando eu descobri, quando eu já era frutívoro, né? E eu acho que se encaixa muito. Eu quero ler essa frase e espero ler direitinho, né? Porque a gente tem certa dificuldade para ler. Vamos lá. O consumo de alimentos de segunda mão é um dos principais limites que colocamos para evoluir como uma espécie mais inteligente, mais gentil e menos animal. Para nos libertar dos instintos e dos apetites que nos impedem, devemos partir da própria raiz da qual brotamos. Devemos efetuar uma reforma radical no caráter da comida. Eu vou ler de novo porque essa frase é maravilhosa e eu quero que as pessoas coloquem isso na mente. O consumo de alimentos de segunda mão é o principal limite que colocamos para evoluir como uma espécie mais inteligente, mais gentil e menos animal. Para nos libertar dos instintos e dos apetites animais que nos impedem, devemos partir da própria raiz da qual brotamos. Devemos efetuar uma reforma radical no caráter da comida. Isso aqui é uma frase de Nikola Tesla. Sim. Quem não sabe quem é Nikola Tesla, vai atrás, porque esse cara era um gênio e talvez foi o maior gênio que a humanidade conheceu. Ele era muito foda, ele é responsável por 80% de tudo que a gente usa eletrônico, né? 80% tem alguma patente dele. Ele foi inventor do rádio e assim, ele inventou todas as peças separadas, um cara foi lá e juntou. Mas da corrente alternada, tudo que tem energia tem a mão de Tesla ali. Tesla foi responsável por alguma coisa. Esse cara é um gênio, vamos atrás. E ele tem um livro que chama Como Aumentar a Energia Humana. E ele não fala só sobre como ter mais energia, ter mais disposição, mas ele fala da energia humana como um todo, como sociedade. E eu acho muito interessante que ele não coloca a comida como assim, é ruim, é uma coisinha importante. Não, ele coloca como um dos principais limites. Então, um dos principais limites para nós crescermos como sociedade, como humanidade, é a alimentação. É o consumo de coisas animais, não só coisas animais, mas processados e toda essa alimentação que vendem pra gente. Esse é um dos principais limites para nós nos expressarmos toda a nossa potencialidade, né? Toda a potencialidade humana. Nikola Tesla era vegano e muito antes de se inventarem o termo vegano, ele já era vegano e ele se alimentava basicamente de frutas e legumes, né? De produtos vegetais. Ele não fala tanto sobre alimentação na sua obra, mas nessa obra e nesse livro, Como Aumentar a Massa Humana, ele coloca a alimentação assim em segundo plano, né? Ele coloca os três principais pontos são a paz, a alimentação e o trabalho, né? Esses são os três principais pontos para a gente aumentar a massa humana mesmo, a nossa energia humana como humanidade, para a gente se tornar uma sociedade melhor. E esse é um livro muito bom, um livro que eu recomendo, é um pouco confuso, mas esse cara é genial. E baseado nisso, eu trouxe uma lista de problemas, tá no computador, não dá pra mostrar, mas eu levantei os principais problemas da humanidade e eu quero trazer o frutivorismo como solução. Não solução central para todos os problemas, porque isso é impossível,
mas mostrar como o frugivorismo se porta, como ele se apresenta nesses tópicos, nessas questões, e o que o frugivorismo tem a oferecer. Porque quando eu comecei a minha busca, a minha jornada, eu inventei algumas regras para que desse certo, e algumas eu já quebrei, mas uma das regras é que tudo que eu fizesse teria que ser bom a todos, não somente a mim, mas a todos. Senão eu não seguiria. Eu não procuraria ser um iluminado ou ter um canal no YouTube ou as medicinas da floresta se isso não fosse bom para todos. Então tudo que eu faço hoje não vou dizer que é bom para todo mundo, porque eu ainda não cheguei no final da jornada. Mas eu procuro o que seja bom para todos. E o frugivorismo o frugivorismo como solução individual, pessoal, ele é sensacional, mas também é uma solução global, ele funciona como solução global. Então eu trouxe alguns temas, os tópicos dos principais problemas do ser humano, e eu quero mostrar como o frugivorismo pode ser a solução para muitos deles, para outros ele pode ser uma solução indireta, mas diretamente o frugivorismo, uma sociedade frugívora, seria a solução para muitos desses problemas. E eu não falo de soluções paliativas, eu falo de soluções reais. Eu não estou falando de secar gelo, eu estou falando de resolver problemas da humanidade. Muitos dos problemas hoje que a gente está batendo hoje poderiam ser resolvidos, seriam resolvidos se a sociedade como um todo, se toda a humanidade ela fosse frugívora. E assim, pode parecer muito bobo o que eu estou falando, muito inocente, mas como o Nikola Tesla mesmo falou, o consumo de alimentos de segunda mão, o consumo de alimentos processados, o consumo da carne é realmente um problema. Não é o grande mal da sociedade. Você vai ver, se procurar bem fundo, se olhar bem fundo nessas questões, você vai ver que todas elas partem de uma mesma raiz, que é o egoísmo. E comer só frutas não faz você de uma pessoa menos egoísta. Até ajuda, mas não faz. Mas o frugivorismo traz solução para isso, né? Uma sociedade frugívora traz soluções para muitos desses problemas. Eles desapareceriam se a humanidade fosse frugívora. E para outros problemas, indiretamente, o frugivorismo traz algumas soluções, traz alguns benefícios. Então, tá, vamos lá a lista. Uma lista com 10 questões, tá? 10 problemas. E o primeiro que eu quero abordar é o meio ambiente. Todos nós sabemos hoje, se você não sabe, pelo amor de Deus, liga a TV ou vai no YouTube, né? Melhor. Nós estamos passando por uma catástrofe ambiental, Muitas espécies estão morrendo, o mar está subindo, mas acabando com a vida, está secando de vida, está subindo de nível de água, mas está secando de vida, e as florestas estão sendo desmatadas a rodo, assim, a gente perde campos e campos de futebol todo dia, a floresta amazônica está sofrendo, chorando, e a terra como um todo está acabando, a gente está destruindo tudo. E por quê? O principal responsável que a gente ouve na escola e a gente ouve por aí é a queima de combustíveis fósseis. Então a gente usar carros a gasolina está destruindo o planeta. E é verdade, mas é só parcial, é parte da verdade. O grande problema está no consumo de carne. O problema ambiental está basicamente no consumo de carne. Isso por si só, pra mim é muito natural, porque é isso, eu sei que é isso, eu já pesquisei pra caralho. Se você quiser saber mais sobre, pesquise aquele filme que é muito bom, que eu esqueci o nome, Cowspiracy, ou Cowspiracy. Cowspiracy. Ele fala sobre isso, ele aborda esse tema mais profundo ainda. Mas o desmatamento ele não acontece pra gente pegar madeira ilegal. A gente quase não usa mais madeira nas construções. A gente não precisa de tanta madeira. O desmatamento acontece para a criação de pastos para gado. Então os caras eles roubam áreas sinistras, gigantescas, de tamanho de cidades, desmatam uma porra toda, deixa crescer um mato ali, e mato grama, e joga um monte de boi, de vaca, para depois vender para a gente consumir essas vacas, para a gente comer essa carne. Então o consumo de carne ele está acabando
com a floresta amazônica, e isso em vários países. É muito custoso para a natureza, manter o nosso consumo de carne. Então, o consumo de carne está acabando com as florestas. E aí se fala, não, a soja, porque eles desmatam e plantam soja. Isso é real, eles desmatam e plantam soja também. Isso é num nível assustador e absurdo. Mas essa soja não é bom para os veganos. Essa soja não vai para a galerinha que come só vegetais. Essa soja, ela vai para a alimentação do gado que não come grama, né? Primeiramente, e depois para as aves. Essa soja vai para a alimentação de animais. A gente exporta soja, Brasil exporta soja para alimentar os animais em outros países. E basicamente o planeta está sendo destroçado pelo ser humano pelo consumo desenfreado de carne. É muito custoso para a natureza a criação de gado, a criação de carne mesmo. Então, o frutivorismo, ele vem como solução nesse sentido, né? A gente precisa de muito menos área de desmatamento, muito menos área mesmo de plantio para alimentar a população. Tem muitos dados, eu não lembro de nenhum, mas eu lembro que acho que a gente precisa de 50 hectares para fazer, com 50 hectares de terra a gente tem 1 quilo de carne, e com os mesmos 50 hectares a gente pode alimentar tipo 17 pessoas. E não deve ser esse número, eu devo estar falando tudo errado, mas assim, é muito absurda a diferença. Então, você alimentar um vegano é muito mais fácil, é muito menos custoso para a natureza do que alimentar um carnívoro. E ainda menos custoso você alimentar um frugívoro. O problema é que a sociedade hoje não vê a fruta como alimento, como refeição. E aí ela planta outras coisas. A gente precisa de uma área muito maior para plantio de grãos do que a gente precisa para uma árvore de manga. Então uma árvore, primeiro que ela é 3D, e você tem árvores dando manga a tipo 10, 20 metros de altura, e todo o resto também dá manga, dá muita fruta. E os grãos, eles são menores, né? Tipo o milho, que dá 1,5 metro e ele só dá uma espiga, né? Uma árvore, ela consome muito menos recurso e muito menos área, e ela precisa de um transporte menor, né? A queima de combustíveis fósseis, ela é um problema real. E se você pegar uma vaca, o quanto a gente precisa transportar para produzir uma vaca? A gente precisa da terra, né, para plantar as sementes da soja, digamos assim. E essa soja precisa ser transportada até o animal, né? Aí a gente já queimou o combustível fóssil. E esse animal, ele é transportado até o matadouro, então já queimou mais combustível. Do matadouro até o açougue, queima mais combustível. E do açougue até a nossa casa, mais combustível. A fruta não, a fruta sai do produtor, porque as frutas, elas não são... Muita informação. As frutas, elas não são dominadas pelas monoagriculturas hoje, né? Pelas monoculturas, né? Elas não são dominadas por grandes empresas. Você não conhece nenhuma grande empresa que produz banana, por exemplo. Eles produzem outros alimentos. E aí ela vem dos pequenos produtores. Então a banana é produzida localmente e ela sai do pequeno produtor, da fazenda, e vai direto para o sacolão. O sacolão tem em casa. Então ela produz ali um pouco de CO2, né? Ela degrada um pouco, mas é muito menos. E por si só o frutivorismo seria uma solução. Não seria a única solução, ou não seria a solução global. Mas por si só o frutivorismo acabaria com um aquecimento global, com certeza. Porque acabaria com o consumo de carne que está destruindo a porra toda. E são árvores que produzem frutas. Elas puxam o CO2 e produzem oxigênio. Então, o que não acontece com a carne. As vacas não puxam o CO2 e produzem oxigênio. Elas puxam oxigênio e produzem metano. As vacas, uma vaca, ela
emite tantos gases do efeito estufa quanto uma SUV, quanto uma Land Rover, sei lá. Então, as vacas por si só, elas já produzem muito material, já fodem com o meio ambiente. Não é culpa das vaquinhas, mas elas já fazem isso. E você fala, é bobo, besteira, mas assim, tem uma vaca para cada ser humano. Então tem 8 bilhões de vacas aí. Tem 8 bilhões de Land Rovers queimando CO2 por aí. Não, eles emitindo metano por aí. E o metano é muito pior do que o CO2. Então, se todo mundo comesse só frutas, já não teríamos 8 bilhões de Land Rovers, né? Não teríamos 8 bilhões de SUVs, não teríamos 8 bilhões de vacas. Só isso já é uma solução gigantesca para o aquecimento global. Então, o frugivorismo, nesse ponto, ele tem muito a oferecer. No ponto de meio ambiente, ele tem muito a oferecer. E a gente precisa de muito menos área, talvez 1 ou 2 terços do que a gente usa hoje para poder produzir frutas para todo mundo. Você pode pensar, se todo mundo comesse frutas, eu já ouvi isso, não teria terra o suficiente. Besteira. Se todo mundo comesse carne, a gente já não teria terra o suficiente, mas a gente meio que tem, né? Então não é um problema. A questão do meio ambiente também é um problema de técnica, né? De técnicas do que é muito de consumo de carne, é muito, mas também de técnicas de obtenção de energia, de distribuição de energia, mas assim, se a gente acabasse com o consumo de carne, com certeza o mundo não estaria nesse colapso que a gente está hoje, com certeza o mundo não estaria passando por um aquecimento global. Então, o frugivorismo tem muito a oferecer nesse sentido. O problema que eu quero abordar é a questão da fome e da miséria. Você vai ver que todos os problemas estão interligados, mas principalmente fome e miséria, né? Porque hoje a gente produz o suficiente para alimentar 3 terras. Eu digo, é isso. O suficiente para alimentar 3 vezes o que a gente consome mesmo. E todo o resto é desperdício. Então a gente tem terra o suficiente para alimentar todo mundo, mesmo produzindo carne. Mas assim, vamos parar com essa porra de produzir carne, né? Porque estão destruindo o meio ambiente. Mas as pessoas não passam fome porque elas não têm comida, porque a gente não produz comida o suficiente. As pessoas passam fome porque elas não têm dinheiro para comprar. E aí é que está o problema. Então aqui não é um problema de falta de terra ou falta de alimento, é um problema de falta de humanidade mesmo, de egoísmo. As pessoas passam fome por falta de dinheiro, pelo egoísmo das outras pessoas, pelo nosso egoísmo. O problema da fome é muito distante para todo mundo que está assistindo esse vídeo, todo mundo que pode assistir esse vídeo, porque a gente está numa sociedade, a gente Brasil, que a fome é muito mascarada, é muito coisa de gente que mora na rua, mas a cada 6 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. A cada 6 segundos. É uma coisa muito absurda, assim. O problema da fome, ele não dói a gente, porque as pessoas que morrem de fome morrem longe da gente. Mas o problema da fome é um problema real e tem que ser solucionado. O frugivorismo se mostra como uma solução também nesse ponto, porque as pessoas morrem de fome porque elas não têm dinheiro para comprar comida. Mas o que se vê hoje como comida não é comida mesmo, né? A gente vê como comida a carne, ou o arroz, ou feijão, e essas coisas são muito difíceis de produzir. Você não consegue ter uma árvore de carne, uma árvore de feijão. Só o feijão você consegue ter uma plantinha que você precisaria de um monte, um campo de futebol para poder fazer uma refeição. Mas, se as pessoas enxergassem as frutas, de novo, como refeição, como comida, elas poderiam ter só uma árvore. Uma árvore de comida é o suficiente, não é o suficiente, mas uma árvore de comida no quintal de casa produz muita comida, e as pessoas poderiam se resolver através disso, sabe? Se reconectar com as frutas como refeição. E esses lugares que são muito pobres, eles geralmente são grandes centros, né?
são grandes favelas, mas eles são grandes centros, tem muita gente reunida ali e pouca área de plantio. Mas se as pessoas colocassem árvores nessas áreas, até mesmo em cidades grandes em que não há esse problema de fome, cidades como São Paulo, se tivesse muita árvore frutífera nas calçadas e parques e coisas assim, as pessoas que não têm dinheiro para comprar comida, elas poderiam se alimentar dessas árvores e dessas frutas, né? Não das árvores, das frutas. Mas principalmente se as pessoas se reconectassem com essa ideia de fazer refeições com frutas, elas poderiam se reconectar à ideia de que elas podem produzir a própria comida. Em vez de uma criança que fica ali batendo... Criança é um péssimo exemplo. Mas em vez de uma pessoa que fica ali o dia inteiro, uma pessoa adulta, pelo amor de Deus, fica batendo pedra o dia inteiro para produzir $1 de dinheiro no final do dia, ela poderia passar esse tempo fazendo comida, produzindo comida, plantando, cuidando da horta, coisas assim, para poder comprar sua comida. Ela conseguiria gerar muito mais riqueza do que $1 em um dia na roça, um dia na fazenda. Só que o sistema, ele mantém a gente preso. O sistema, ele é um ego, ele se fez um ego, tem a própria vida, e tudo que tem um ego, tem uma vida, ele quer se autopreservar. Então ele mantém a gente ignorante, e ele roubou essa nossa capacidade de produzir comida. Hoje ninguém mais produz comida, todo mundo tem que comprar comida. Mesmo fazendeiros que produzem comida, eles têm que comprar a própria comida, porque só produzem um tipo de alimento. E isso não era assim no passado. Hoje é o momento que a gente passa mais fome como humanidade, que a gente tem mais problema com comida, mesmo sendo o momento que a gente mais produz comida. Isso é bizarro, é contra-intuitivo, mas é real. A gente produz muita comida, mas passa muita fome, porque a comida está muito na mão de pequenos grupos. Se você vê as grandes indústrias alimentícias, as grandes marcas são 4 ou 5 só, no mundo inteiro. Então a comida está na mão desses caras, né? A gente perdeu toda a capacidade de gerar comida. Então se todo mundo fosse frutívoro, se reconectasse à ideia de fazer refeições com frutas, as pessoas se reconectariam à ideia de poder produzir sua própria comida. Eu conheço vários frugívoros e a maioria dos frugívoros que eu conheço, eles têm alguma produção de comida. Mesmo que os que moram em apartamento. É claro que eles não conseguem, eles também têm que comprar comida. Ser frugívoro não significa que você tem que morar no mato e ter uma horta, mas alguma produção de comida, nem que seja uma ervinha na janela, tem alguma produção de comida. E gente que come carne, que se alimenta dessas comidas que a gente acha que é normal, elas não têm mais essa ideia de que dá para produzir a própria comida, e não produzem mesmo. Então, o frugivorismo se mostra como solução para a fome porque ele reconecta a gente à nossa capacidade de produzir comida, né? De não depender do sistema para produzir essa comida. Mas aí esbarra em outros problemas sociais, como o problema da educação. É muito interessante, eu vou fazer um paralelo bem distante assim, mas nos países onde se sofre muita fome, nessas comunidades, sempre tem uma escola de alguma instituição foda, sei lá, da Apple, Microsoft ou, sei lá, alguma coisa assim. E essas escolas são maravilhosas, elas chegam e trazem muita educação para a população e trazem uma visão global de tudo e é sempre muito maravilhoso. E nem tanto. Mas essas escolas, elas tiram as crianças da roça, que é bom, e dão uma educação muito ocidental para elas, né? Ensinam inglês, ensinam informática, ensinam tudo que a gente precisa aprender. Só que essas crianças, elas perdem um conhecimento local. Então, eram crianças que se fossem deixadas ali, elas produziriam a própria comida, elas ajudariam a dar continuidade naquela cultura, naquela comunidade, mas elas são tiradas desse contexto para que tenham um bom emprego, para que tenham sua renda e possam comprar comida, né? Mas aí acontecem muitas coisas boas por causa dessas escolas, a gente descobre talentos e integra essas pessoas à nossa comunidade, à nossa sociedade, mas desintegra a comunidade que já estava ali. Então, o sistema, ele para ensinar as coisas que a gente precisa aprender,
que é coisas como usar um celular, informática, escrever e tudo mais, ele sacrifica algumas outras coisas, que é como saber plantar, como gerar a própria comida, os ciclos da natureza, como funcionam as coisas localmente. Essas escolas ensinam muito o global, mas não ensinam nada de local. Então, essas escolas são muito boas, mas o sistema como um todo, e é isso que eu estou tentando dizer, ele rouba a nossa capacidade de produzir comida. Então, quando você se torna frugívoro, você volta a ver as frutas como comida, você reganha, você se reconecta com essa capacidade de produzir a própria comida, de não depender do sistema para produzir a comida. E terra e local para plantio a gente tem em abundância, a gente tem quase infinito, não é infinito, mas a gente tem muito em abundância. E se as pessoas voltassem a comer frutas, voltassem a se reconectar com isso e com a natureza, o sistema perderia muita força, muito poder, e a fome não seria um problema tão grande. Talvez continuasse existindo, mas não seria tão grande, porque as pessoas poderiam mesmo plantar a sua comida. E as frutas, elas são muito, muito mais baratas do que a carne, por exemplo. 1 quilo de banana custa aí 3, 4 reais, enquanto 1 quilo de carne custa 20 reais. Então é muito mais barato, né, adquirir isso. E de novo, o problema da fome não é problema de falta de alimento, mas sim falta de dinheiro para comprar esse alimento. Então o frugivorismo aqui ele também se mostra como uma possível solução. O problema grave que a gente enfrenta como humanidade são as doenças. A sociedade de hoje é muito doente, a gente tem muitos hospitais e muitos médicos, e só por aí você pode perceber que a gente é muito doente. E se você for no hospital hoje, público ou particular, ele está abarrotado de gente. Não é porque a gente tem muita gente no mundo, é porque a gente tem muita doença, a gente tem muita gente doente no mundo. E o frugivorismo por si só, ele se mostra como uma solução. É claro que frugívoros também podem ficar doentes. Eu conheço poucos frugívoros que são 100%, e esses frugívoros 100% não precisam de médicos. Mas também dá para ser doente enquanto frugívoro, né? Porque as doenças também são psicológicas, ou principalmente psicológicas. Mas elas vêm muito da alimentação. Então, uma alimentação ruim, uma alimentação de carne, gorduras e doces, elas produzem doenças. Nós temos doenças hoje que são diretamente são diretamente causadas à alimentação que nós temos hoje. Nós temos muitas doenças novas que não existiam há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, e elas existem por causa da alimentação. Doenças como o próprio diabetes, talvez até tinha diabetes antes, não sei. Mas o diabetes é muito carne, ele vem da carne, né? Mas também vem do açúcar, também o açúcar é um problema. E se a gente eliminar essas doenças da nossa dieta, acabou, não tem eliminar essas coisas da nossa dieta, acabou as doenças, a gente não vai ter doença. Então, se a gente tivesse uma sociedade frugívora, a gente teria uma sociedade com muito menos hospitais, com muito menos médicos, com muito menos doenças. E algumas doenças que a gente tem hoje, como o próprio câncer, elas são muito causadas pela nossa alimentação. Então, uma alimentação boa, se a gente tivesse uma sociedade com uma alimentação boa, com uma alimentação frugívora, tudo isso acabaria. Esse nem é um tema que eu preciso falar muita coisa, porque é muito óbvio, né? Se você tem uma alimentação saudável, você se torna um ser humano saudável. Um alimento saudável não, pelo amor de Deus. Mas você se torna um ser humano saudável. Então, o problema das doenças hoje só tem a ver com dieta. Claro que não é só dieta, mas só tem a ver com dieta. Resumindo muito, é muito dieta. Então, o frugivorismo se mostra a solução. Aqui ele é a solução. Se tem um problema que o frugivorismo resolve, é o problema das doenças. Nós ainda teríamos doenças se todos fossem frugívoros, mas seria muito menos, seria muito reduzido, seria muito específico, assim. A gente precisaria de muito menos hospitais, muito menos postos de saúde, muito menos remédios, seria muito mais simples, a vida seria muito mais fácil, a sociedade seria muito melhor se todos fossem frugívoros, principalmente nesse ponto, nem tem muito o que falar aqui.
crescimento da população. Hoje nós temos o maior número de seres humanos vivendo na Terra. Nós chegamos há pouco tempo a 8 bilhões de pessoas no mundo e está começando a faltar comida, faltar água, faltar moradia, e tudo isso não é verdade, tem tudo isso aí em abundância, né? Mas o aumento da população assusta muita gente. E por que a gente tem tantos problemas com isso? Porque as pessoas, elas se aglomeram em cidades. Se a gente viajar, se for para o interior, a gente vai ver que tem muito espaço para todo mundo. Mas quando a gente está na cidade, principalmente cidades como São Paulo, parece que está muito cheio. O plano está muito cheio, tem muita gente. Tudo é cheio, tudo está lotado, tudo tem fila e é horrível. E aí você consegue entender porque falta, porque tem gente que morre de fome, porque tem gente que não tem casa, porque está todo mundo aglomerado. E como o frugivorismo viria como uma solução para esse aumento da população? O frugivorismo, de novo, ele traz de volta o poder para a população de plantar a própria comida, de produzir a própria comida e gerar alguma riqueza. E as pessoas se aglomeram em cidades, em comunidades, porque elas não têm capacidade de produzir tudo que elas precisam para viver. E mesmo que todo mundo fosse frugívora, uma pessoa não conseguiria viver sozinha, mas ela não precisaria viver aglomerada com todo mundo. Ela tem a capacidade, todas as cidades teriam capacidade de pelo menos se autossustentar, né? Onde tiver terra, você pode plantar uma árvore, plantar uma fruta e poderia gerar riqueza, né? Seria muito mais fácil de gerar riqueza. A gente poderia gerar riqueza com as frutas. E aí as pessoas não precisariam se aglomerar tanto, se juntar tanto numa cidade para poder ter um trabalho, ter uma renda. As pessoas poderiam voltar ao campo, sair da cidade e fazer um êxodo urbano, voltar ao campo e produzir a riqueza no campo, porque lá é muito concentrado. A riqueza que é produzida no campo, ela está muito na mão dos grandes agricultores. É por isso que as pessoas tiveram que sair de lá e vir para a cidade. Mas se lá no campo, de novo, a gente conseguir descentralizar, e a gente consegue isso através das frutas, porque é muito simples produzir frutas, você consegue produzir riqueza produzindo essas frutas, a gente distribuiria melhor essa riqueza do campo, colocar de volta na mão das pessoas e elas poderiam voltar para o campo. Quem quisesse voltar para o campo, eu seria uma delas, poderia voltar para o campo e produzir muita riqueza lá e ganhar muito dinheiro fazendo frutas, produzindo frutas, porque ia ter sempre muita gente para consumir. Seria uma coisa assim que quanto mais você produzisse, mais ia vender mesmo, porque as pessoas só comem frutas, né? Se a gente tivesse uma sociedade em que todo mundo fosse frugívoros, a gente poderia gerar mais riqueza através das frutas e descentralizar um pouco a riqueza. Baseado nesse conceito, a gente também consegue de volta, né, essa riqueza, a gente consegue distribuir melhor a renda, porque o pequeno produtor hoje, ele é massacrado, né, por causa das grandes empresas, mas se todo mundo comesse só fruta, o pequeno produtor, ele teria uma vez, ele teria uma chance, né, ele conseguiria sobreviver com mais facilidade. E muito mais gente poderia ser pequenos produtores, poderia ter uma pequena fazenda, produzir um monte de fruta e vender para todo mundo, porque todo mundo come fruta. Então, no caso da população e da distribuição de renda, o frugivorismo indiretamente também é solução para isso, também seria bom nesse sentido. E é isso que eu estou tentando trazer no vídeo, trazer o frugivorismo como solução para muitos dos nossos problemas. Vamos ao próximo tema. É o saneamento básico. O saneamento básico não pode ser resolvido com frutas, com frugivorismo, não é jogar fruta na água, jogar fruta na privada se resolve o saneamento básico. Não é. Mas por um efeito cascata, um efeito dominó, o frugivorismo também se mostra como uma boa solução. Não solução, mas se mostra como um ganho. Haveria um ganho em se todo mundo se tornasse frugívoro. O saneamento básico, assim como a fome, é um desses problemas que a gente que mora em centros urbanos não vê. A gente não vê o saneamento básico como um problema. Se você mora em São Paulo,
A gente tem o Rio Pinheiros, né, que é um grande esgoto a céu aberto, e talvez quando você passe pelo Rio Pinheiros você pense, puta, estamos fazendo muita merda. Porque merda, né? Esgoto. Mas só 20% da população brasileira, e isso se reflete também no mundo, não sei os números, 20% está ligada à rede de esgoto. Então, na grande maioria, 20% é muito absurdo esse número, mas é real. A grande maioria dos lares brasileiros não está ligado à rede de esgoto. E como o frugivorismo ajudaria nesse tema? Pessoas que comem só fruta, elas são menos doentes e não tem tantos químicos no corpo, não ficam ingerindo tantos químicos. O saneamento básico é um problema porque ele polui e porque ele traz doenças. Mas como é essa poluição? Como esse cocô como essa merda toda vira doenças? Porque essa poluição vem muito do que a gente come. Se a gente tiver uma alimentação muito industrializada, muito cheia de químicos, com muita carne, com muito remédio, o nosso cocô ele vai ser muito poluidor, poluível, né? E quando isso chega na rede de canais, mesmo os canais de rios e os canais naturais, polui e destrói tudo. Você não pode pegar um cocô de uma pessoa que come normalmente, né? Come carne, bebe cerveja, toma remédio e jogar direto na natureza, porque vai matar tudo que estiver ali. Assim como mata o ser humano que come aquilo, vai matar tudo que estiver ali. Mas o cocô de um frugívoro, né, um frugívoro saudável, é muito mais perto de um adubo do que de um esgoto tóxico, né? Então, não estou dizendo que você pode pegar um cocô de um frugívoro e jogar na horta, não é isso. Mas poderia, porque é muito mais natural, não tem tantos químicos, destrói muito menos a natureza. E o saneamento básico ele é um problema porque ele traz muitas doenças, né? E ele traz muitas doenças porque as pessoas não podem se expor a essas doenças. Um frugívoro ele pode se expor muito mais a doenças. O frugívoro tem um sistema imunológico muito mais forte. Então, se todo mundo fosse frugívoro, o nosso esgoto seria muito menos poluidor. Ele poderia até si mesmo ser adubo para as coisas. Se você tivesse uma fossa em casa, uma fossa simples até, não ia foder todo o ambiente, ia só melhorar a qualidade do solo, porque é muito desprovido de químicos, né? O nosso produto, né? O problema é o sabonete, os outros químicos que a gente usa para limpar a casa. Mas o cocô em si, os nossos dejetos em si, seriam muito menos químicos e seriam muito menos impactantes para a natureza. Mas esse é um dos problemas que o frugivorismo tem como os benefícios que o frugivorismo pode trazer vem por um efeito cascata, por um efeito dominó. É mais uma solução assim agregadora do que solução real, né? Mas ele também traz benefícios para essa questão. É a questão da água. A água está acabando no mundo. Mentira. A água é infinita. Sim, a água é infinita. Porque a gente não perde nada de água no momento algum. A gente só não sabe reciclar a água. Mas assim, a água está acabando. Por quê? Porque na raiz do problema é porque a gente não sabe reciclar a água, né? Porque nenhuma água se perde. A água só vai se poluindo no processo. Mas, onde a gente perde água? Onde a gente usa a água? A maior parte da nossa água vai para a produção de coisas, principalmente alimentação. Aí você pensa, é a rega, né? Então, se todo mundo fosse frugívoro, a gente ia gastar mais água. Então, veja bem, é para a produção de comida, a maior parte, mas é para a produção de carne. A carne gasta absurdos da natureza, e gasta absurdos de água. Para produzir carne, eu não tenho os números, não lembro, mas você gasta muito mais, tipo 10 vezes mais do que precisaria para produzir farinha de trigo, ou feijão, qualquer outra coisa. Mesmo a irrigação das plantações, elas gastam muito menos água do que para se produzir carne. Qual é a coisa que mais gasta água para se produzir? Por incrível que pareça, é a Coca-Cola. Sério, Coca-Cola gasta muita água. A Coca-Cola já foi expulsa de vários lugares, porque não sei se é de vários, mas eu me lembro de um que ela foi expulsa porque estava acabando com a água do lugar. E você pode ver que a Coca-Cola sempre instala suas fábricas em lugares que tem água subterrânea. Eles pegam a água lá do fundo do solo, né?
Aqui em São Paulo, ela tá em Ribeirão Preto, a Coca-Cola, e ela usa a água de um aquífero que tem ali. Ali eu acho que ela não tá acabando com a água, tipo, já tem alguns problemas sobre esse aquífero, mas ninguém ligou a Coca-Cola com a secagem desse aquífero, né? Sempre culpam toda a cidade, mas a Coca-Cola é muito devastadora no sentido de água. Mas a grande parte da água que a gente perde é na produção de carne. E assim, não só para produzir a carne, mas a poluição que a carne traz, né? Porque aquele cocô que as vacas fazem, que os porcos fazem, que as galinhas fazem, tem que ir para algum lugar. Nos Estados Unidos a gente tem mais matéria, mais material sobre isso, né? A costa leste dos Estados Unidos, leste-oeste, a costa oeste dos Estados Unidos, aquela parte que tem Nova York ali. Se tem vários estudos nesse sentido, e é uma parte que está muito poluída, que está terrível, e conseguiu se ligar isso à produção de carne de quilômetros dentro da costa, que vai indo pelos rios e pela rede de esgoto até chegar ao mar. Então o mar naquela área é poluído, não é tipo poluído que nem Praia Grande, né, que a gente sabe que é uma bosta, que é horrível de nadar ali, mas é poluído e a fauna marinha está morrendo por causa da produção da carne. Então, muito do problema da água se resolveria se ninguém consumisse carne. É claro que não é só isso, é um problema mais de técnica, da gente não saber como renovar essa água, mas o frugivorismo em si, ele produz um esgoto muito mais limpo, ele não produz esses dejetos que a carne produz, então ele em si poderia beneficiar muito o nosso sistema de águas, os rios seriam muito menos poluídos e as pessoas tomariam muito, muito menos remédio. E os remédios são um problema assim, terrível. E a gente não teria outros problemas como o problema do óleo, né? A gente produz muito óleo de cozinha e óleo de cozinha polui demais. E um frutívoro não usa óleo de cozinha para nada, então também não teria esses problemas. E muitos problemas que a gente tem hoje, como pragas, baratas e ratos, se todo mundo fosse frutívoro, a gente talvez ainda tivesse ratos na sociedade, mas seriam muito menos, muito menores, porque os ratos não são tão atraídos por frutas assim. Acho que morreriam muitos ratos de fome por falta de sujeira mesmo. Então, em efeito cascata, ou por causa de um efeito cascata, o frugivorismo também ajudaria no problema da água. Aqui, e todos os problemas que vêm depois, eu acho que esse é o último tema que eu vou falar. E vai ser o último tema que eu vou falar. Mas guerras e terrorismo. Por que acontecem as guerras? Por que acontece o terrorismo? Por que acontece essa violência em se invadir território? Para as riquezas, para roubar a riqueza dos territórios. E o que a gente entende como riqueza hoje? Petróleo, gás. A gente entende como riqueza também minerais como ouro, ferro, essas coisas. A gente invade outros territórios para poder roubar essas riquezas. E assim, essas são riquezas que não dão em todo lugar, né? Não tem petróleo em toda parte do mundo. E não tem gás em toda parte do mundo, ou ouro. Então, invade-se. Historicamente, a gente sempre invadiu outras terras para roubar essas riquezas. E o frutífero, se todo mundo comesse plantas, se todo mundo comesse frutas, a gente ia continuar com guerras, porque o homem é egoísta e tal, apesar das guerras estarem acabando. Mas assim, todo o território seria em potencial muito rico, ou muito em potencial. Todo o território poderia gerar riquezas, através das frutas mesmo, porque pense numa sociedade que todo mundo come fruta, fruta seria um item Fruta seria um item muito valioso e você pode produzir fruta em qualquer lugar. Você pode pensar que assim, existem terras inférteis. Existem terras inférteis, existem desertos. Mas mesmo no deserto, com a técnica certa, você pode produzir comida. Então só de um lugar ter espaço, ele já tem um potencial de gerar riqueza. Se todo mundo comesse fruta, consumissem as frutas, qualquer espaço seria um potencial de produção de riqueza. Então, países que precisam ou acham que precisam invadir outras áreas para poder pegar essas riquezas que são muito
locais, eles, em vez disso, poderiam produzir riquezas no seu próprio campo mesmo, na sua própria área. É claro que a gente tem lugares tipo Islândia, ou Groenlândia, ou Alasca, que é muito impossível de você ter frutas e de produzir essas riquezas, pelo menos todo o período, todo o ano, né? Mas em todos os lugares, que nem os lugares da África, que tem muitas guerras locais, muitos conflitos locais por causa de diamante, de petróleo e desses minérios, em vez deles estarem se matando para poder roubar minério um do outro, eles poderiam estar produzindo comida, produzindo frutas, e aí vender para o mundo inteiro. Então, o frugivorismo também se coloca como solução aqui, ou como um benefício, também traz benefício aqui por esse efeito cascata, né? Por essa potência, eu não sei como expressar isso, mas o frugivorismo criaria uma possibilidade, um potencial de recurso, um potencial de riqueza através das frutas. Então as frutas passariam a ser preciosas, ser mais valiosas, e mais gente poderia produzir. E você pode produzir fruta em qualquer espaço, onde não tiver uma casa, você pode colocar uma árvore, produzir fruta e produzir riqueza. E essa riqueza seria consumida. Então o frugivorismo, por um efeito cascata, ele também se mostra benéfico na área de guerras e de conflito. Vamos falar um pouquinho da energia, que é o último tema, né? Porque aí a gente já fecha isso aqui. Comer frutas não produz energia elétrica. Então, não é uma coisa que a gente pode resolver sendo frugívoro. Mas, a gente não produz energia em abundância, mas a gente produz pelo menos o suficiente. A gente tem que cuidar também do gasto da energia. Onde que a gente gasta muita energia? Onde que a gente perde energia? E eu estou falando de energia elétrica mesmo. Na produção de coisas, né? E hoje a sociedade produz muita comida industrializada. Esses poderes, né? Esses processos industriais, eles gastam muita energia. Mesmo a carne tem muita coisa energia. Existem fábricas de matar bicho, né? Então esses processos gastam muita energia. Se a sociedade fosse toda frugívora e comesse tudo no seu estado natural, não precisaria processar a comida. E aí a gente ganharia muito em questão de energia, a gente economizaria muita energia. Já parou para pensar o quanto de energia a gente precisa para produzir um hambúrguer, por exemplo? Ele passa por várias indústrias, por vários lugares para ser produzido. E o mesmo com refrigerante, com doce. Todas essas coisas industriais desapareceriam e toda essa energia que essas indústrias gastam. E assim, o maior gasto de energia não está na casa das pessoas, não são as pessoas que gastam isso deixando a luz acesa, ou com a geladeira, ou com a TV ligada. O maior gasto está mesmo na indústria, é da indústria, mas não é só a indústria do ferro, é a indústria de alimentos, né? Então a gente não teria mais a indústria de alimentos consumindo energia. Então a gente teria de volta essa energia, teria essa energia sobrando. Então a energia custaria menos e a gente precisaria produzir muito menos. E aí acontece aquele efeito cascata que resolveria outros problemas, né? Se a gente produz menos energia e consome menos energia, a gente consome menos do ambiente mesmo, né? A gente consome menos da mãe terra, então a gente ajuda o meio ambiente também. Então é isso, crianças. Foi muito mais um papo político do que de frugivorismo mesmo, mas eu quero trazer essa ideia do vídeo, trazer essa ideia de que o frugivorismo, ele é bom para todos, ele é bom para a sociedade como um todo, não é só para a gente economizar dinheiro, ou não é só para a gente ter mais saúde, é para isso também, mas ele é bom para toda a humanidade, é bom para o todo. Se todo mundo fosse frugívoro, a vida na Terra seria muito melhor e muito mais fácil. E essa é a ideia do vídeo, é isso que eu quero que vocês capitem. E é isso. Se gostaram do vídeo, por favor, dê aquele joinha e deixa comentário se faz sentido, se não faz sentido. Se tem alguma coisa que eu não vi ou não falei, deixem comentários mesmo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Gratidão.